Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é Bruno Casuhiro, presidente nacional da Juventude Democratas. Estamos começando hoje um novo projeto da nossa juventude, o Conexão Democratas, onde diversos membros da nossa gestão podem debater ao vivo, direto para todo o Brasil, para todo o mundo, na internet, diversos temas sociais, políticos, culturais, econômicos, de interesse de toda a nossa juventude e também de democratas de todas as idades e de qualquer pessoa que tenha interesse sobre esses assuntos. Hoje a gente tem aqui alguns membros da nossa gestão para debater dois temas. Em primeiro lugar, a situação política complicada, problemática da Venezuela e também o cenário político instável brasileiro. São esses os dois temas do nosso Hangout hoje. A gente usa essa ferramenta chamada Hangout do Google para poder colocar todos os nossos participantes debatedores juntos, ao vivo, com imagem e com som. E, enfim, temos um número ilimitado de vagas para as pessoas poderem assistir ao vivo no YouTube o nosso debate. Esse vídeo vai estar sendo gravado também ao mesmo tempo e posteriormente disponibilizado para quem poder assistir só mais tarde ou em outro dia. Vai estar disponível a qualquer momento, basta clicar lá no nosso canal no YouTube. Enfim, dá uma boa noite. É o início de mais um projeto dessa nossa nova gestão. E hoje a gente está aqui com o André de Oliveira, que é da Juventude da Bahia, é nosso membro da Comissão de Formação Política, nosso vice-presidente nacional Felipe Silva, do Maranhão, nosso Frederico Cardoso, do Rio de Janeiro, membro da nossa Comissão Jurídica Nacional. Temos também, usando aqui o perfil oficial da nossa juventude, que é o nosso organizador aqui do Hangout, o Jefferson Figueiredo, que é do Rio de Janeiro e membro da nossa coordenação, nossa comissão de comunicação. E temos também o Leandro Pereira, membro da nossa comissão de movimentos civis e sociais, que é da Juventude do Rio de Janeiro. Bom, vamos começar falando sobre a Venezuela e eu vou pedir primeiro a opinião do André. André, como é que você está vendo aí essa situação política na Venezuela? Lembrando a quem estiver assistindo que hoje, infelizmente, a gente não vai ter a participação da líder estudantil venezuelana que estaria com a gente, por um motivo que demonstra muito o que acontece hoje na Venezuela e que pode dar um gancho aí para os nossos debatedores. A situação é o seguinte, ela hoje ia participar aqui conosco e amigos dela foram presos. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. Foram presos pela polícia venezuelana pelo simples fato de estarem protestando legitimamente contra o governo de Nicolás Maduro. Ou seja, a repressão venezuelana chegou ao ponto de impedir a participação de uma líder estudantil do país aqui no nosso Hangout. Então, assim, esse é o nível da democracia ou da não democracia da Venezuela hoje, e a gente começa ouvindo a opinião do André. Boa noite, André. Presidente, boa noite aos colegas presentes, Davi, Felipe, Gelguinho e o Leandro, né? Enfim, lamentável a situação. Nós teremos hoje aqui a presença da querida Ana Karina, advogada líder estudantil venezuelana, e por mais uma ação repressiva do governo para com a oposição. Foi tudo teatralmente combinado, mas é mais um fato catastrófico, um episódio, né, hoje que aconteceu na Venezuela, de repressão de oposição, que infelizmente acarretou na ausência de Ana Karina. Então, de antemão, peço desculpa aos telespectadores e às pessoas que estão nos acompanhando. Enfim, vamos dar sequência. Mas o principal é a eleição do Estado brasileiro e os militantes de esquerda para as barbaridades que vêm acontecendo na Venezuela desde a eleição de Maduro contra Henrique Capriles, né, onde a gente teve uma diferença eleitoral mínima, uma eleição há pouco mais de um ano. Várias da esquerda no poder se mostraram de uma determinada força e brutalidade tamanha que faz, por exemplo, parecerem de que na Venezuela não se compara nada do que a gente viu no Brasil aqui em termos políticos nos últimos 20 ou 30 anos. As repressões policiais lá são bruta, extremo. A polícia repreende os manifestantes na rua com balas de borracha, como a gente vê por aqui, e o Estado brasileiro simplesmente, seres humanos desaparecem, minimamente indignados com o que vem acontecendo. Chama a atenção para algumas perguntas e alguns fatos. O deles é
são uma inversão de papéis. Vamos supor que o que acontece na Venezuela há 1 ano e meio, desde a eleição de Maduro, um país governado por um partido de direita. O que é que vocês acham que os militantes de esquerda fariam? Como você ia se posicionar institucionalmente em relação a esse tipo de ação? Resposta. Notariamente, a nossa presidente Dilma usaria os veículos de comunicação e a imprensa livre para poder tripudiar e fazer chacota, enfim, para poder as ações até divergentes do espectro ideológico do governo brasileiro. As pessoas ligadas à esquerda no Brasil não estão se importando simplesmente com os direitos humanos, nem com as pessoas na Venezuela. Eles simplesmente se importam em se assegurar no poder e dar suporte aos seus aliados na América Latina para que também se mantenham no poder. Esse é o caso da Venezuela. O presidente Nicolás Maduro, com um governo petista brasileiro, e não importa o que ele faça com os manifestantes e com a população, que ele se mantenha lado a lado, né, em termos de apoio político com o governo, da crítica passiva de toda a contra-argumentação, principalmente fazemos parte de um partido que tem um espectro ideológico de centro-direita e entende que toda e qualquer manifestação popular é legítima. O que acontece na Venezuela já deveria ter sido, inclusive, tema de discussão na Organização das Nações Unidas. E é isso que a gente deve suscitar, é isso que a gente deve provocar daqui para frente. A gente não deve mais não devemos mais ser tão passivos em relação à Venezuela. Hoje foi apenas mais um episódio dessa longa novela de crimes, de violência e de sangue derramado por pessoas que simplesmente desejam a liberdade e os direitos civis em plena consciência, em plena instância, né? Essa é a minha colaboração. Muito bem. Achei muito interessante isso que o André falou. Será que se fosse um país onde o governo tivesse mais à direita no espectro ideológico, será que a manifestação do governo brasileiro não seria muito mais contundente? Será que o governo brasileiro não passa a mão na cabeça do governo venezuelano e de outros, por conta de ser amigo ideológico, digamos assim? O que você acha? Felipe Silva, boa noite. Boa noite, presidente Bruno. Boa noite, meus amigos da juventude. Boa noite a todos que nos assistem. É com grande prazer que nós estamos implementando essa nova ferramenta de comunicação virtual, onde nós podemos ter um debate com todos os cantos do país, de norte ao sul, e aonde nós podemos ter a presença, ou teríamos a presença, da nossa amiga venezuelana, que está lá brigando, que está lá lutando, que está tentando trazer algo melhor para o seu país. Porque lá não se instalou uma ditadura declarada, mas uma ditadura transfigurada através de uma democracia, onde você começa a cercear o direito das pessoas, com grupos paramilitares, com falta de liberdade de expressão, com ataque aos jovens que estão querendo melhorias para o seu país. Antes da gente adentrar nessa questão de ideologia, de centro-direita, que é o caso do nosso partido, ou de esquerda, nós devemos pensar em democracia, e democracia plena. Nós já acompanhamos na história do mundo moderno principalmente, o que acontece quando essa democracia plena é atacada. O que acontece quando alguém chega ao poder e depois de chegar ao poder, começa a cercear o direito das outras pessoas de se manifestarem. Isso é um grande risco. Isso acontece, como resultado nós temos disso, morte, nós temos economias findando, nós temos guerra. Isso foi mostrado na história. E é isso que acontece na Venezuela. Não só com Maduro, isso já vem acontecendo há vários anos atrás. Há 4 ou 5 anos, mais ou menos, atrás, a Juventude dos Democratas fez uma reunião presencial com um líder estudantil da Venezuela, chamado Ion Goicoechea. E nessa reunião, ele estava nos dizendo que lá, o movimento estudantil, ele simplesmente esqueceu as bandeiras ideológicas.
Não tinha um partido de esquerda, de ultra-esquerda, de centro ou de direita. O movimento estudantil começou a se unir em torno de algo muito maior, que era a defesa da democracia do país deles. Um país sem democracia plena, um país sem liberdade de expressão, um país sem liberdade da iniciativa privada, é um país findado a uma economia em recessão, a prejuízos para o Estado, a estatização das empresas, com consequente retrocesso nas suas administrações. Ela destrói toda a cadeia econômica do país. E um país tem uma cadeia econômica firme e forte, tem sua economia dilacerada. Isso vai gerar falta de produto nos supermercados, falta de emprego, falta de alimentação. E para o governo se manter governando, ele só tem um mecanismo para conseguir fazer isso, e é a força. A nossa amiga venezuelana não pôde estar neste debate por conta disso. Esse governo venezuelano perdeu há muito tempo atrás. Bom, acho que tivemos aí um problema com a conexão do Felipe. Vamos passar para o Frederico, depois o Felipe volta. Fred, o que você acha de todo esse cenário? O que você acha? Enfim, acabou que foi interessante, né? O fato exatamente pela perseguição política que ocorre no país. O que você acha, Fred? Boa noite. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Primeiro, queria parabenizar pela iniciativa. Espero que seja... Tenho certeza que será a primeira de muitas. Eu vejo com uma tristeza absoluta, né, o que acontece lá, e eu não sei o que é pior. Se é a ditadura da Venezuela ou se é a posição do governo brasileiro perante a isso. Logo depois do último episódio, que foi o sequestro do prefeito de Caracas, uma semana após esse episódio, teve um evento que a Dilma participou, a presidente Dilma, junto com uma representante da Venezuela, acho que ela é embaixatriz, se não me engano, aqui no Brasil, e perguntada sobre se tinha algum incômodo na relação entre o evento, alguma saia justa, alguma coisa. A Dilma simplesmente diz que isso é assunto interno da Venezuela. Então é terrível, né? O único posicionamento que nós... Acho que tivemos um problema com a conexão do Fred também. Vamos passar para o Leandro Pereira. Leandro Pereira, você que já esteve já viajou à América Latina em alguns eventos de formação política, já teve contato com a visão de outros países sobre esse assunto, inclusive países cujo governo apoia o governo venezuelano. Qual é a sua opinião sobre isso tudo? Boa noite. Leandro, verifica seu microfone aí, Leandro. Verifica seu microfone que não estamos com seu som. Bom, eu não tenho som do Leandro, não tenho som do Leandro. Jefferson, conta para nós aí então o que aconteceu exatamente no caso da militante Ana Karina, que ia participar conosco hoje e não pôde. Conta para nós. Boa noite a todos. E o que aconteceu foi o seguinte: hoje, como foi explicado anteriormente, a Ana Karina ela é dirigente de movimentos estudantis. E hoje tiveram várias manifestações, como também tem aqui no Brasil. E numa dessas manifestações pacífica, alguns jovens que estavam participando, que eram amigos dela,
foram presos arbitrariamente, sem ter feito qualquer coisa, sem ter destruído o patrimônio, não eram black blocs, não estavam tentando destruir bancos, nada disso. Eles somente queriam o direito de se manifestar. E com isso, foram presos, levados arbitrariamente para o Departamento de Justiça da cidade, e chegando no Departamento de Justiça, eles ainda continuam presos. Não foi permitida a entrada de advogados, nem de algum outro manifestante. Então, até o momento, a gente não sabe se eles estão sendo torturados, o que está acontecendo com eles, se estão sendo bem tratados. A gente não tem nenhuma noção do que está ocorrendo no local. E essa é a realidade. Por alguns amigos que eu tenho em Venezuela, essa é a realidade que vários jovens estão tendo, aonde, para buscar, ela foi uma das poucas que se dispôs a participar com a gente, porque eu conversei com outros 3 jovens antes de encontrar ela, e todos os 3 jovens falaram: eu gostaria muito de participar, só que o problema é que o governo está olhando as nossas redes, e se descobrirem que eu estou participando de um evento falando mal do governo, eu posso ser preso, a minha casa pode ser vasculhada. Então, já se criou uma cultura do medo. O governo, em vez de servir a população tem medo do próprio governo. E é uma situação muito triste, que é o mesmo que acontece em Cuba, e é o que pode estar no futuro, é o que está começando a acontecer na Argentina. Então, esse processo é algo que vai em etapas. Então, a gente luta pela democracia aqui no Brasil e pensa que nunca algo como isso vai acontecer. Mas na Venezuela, 20 anos atrás, ninguém achava que isso ia acontecer também. Na Argentina, 10 anos atrás, também ninguém achava que isso iria acontecer. Que as nossas instituições eram fortes, que os nossos políticos eram corretos, que a nossa polícia, o nosso judiciário iriam lutar contra qualquer cerceamento da nossa liberdade, e a gente vê que não é bem assim, que são etapas, e a cada etapa concluída, esse direito vai ficando cada vez pior, até a gente chegar num nível pior, que é Cuba, onde as pessoas não podem nem sair, quando conseguem viajar para fora do país, voltam, são interrogadas. Se você traz um computador, se você traz um telefone de outro país, eles tomam de você. Então, essa é a realidade. É uma triste realidade, e essa observação que o Jefferson fez é muito interessante. A gente sempre acha que no Brasil uma coisa dessa não acontece. Só que então estava algumas décadas atrás que algo assim não aconteceria. Então, a democracia consolidada, mas a gente, claro, com as suas falhas, mas consolidada, mas a gente precisa estar sempre vigilante com relação aos problemas que a democracia brasileira pode vir a ter, exatamente para que não corramos o risco de entrar num processo semelhante ao que nossos vizinhos, infelizmente, estão entrando. Bom, o Fred está de volta aqui com a gente, a conexão restabelecida. Vamos, Fred, complete seu raciocínio aí. Eu estava falando que, infelizmente, os únicos posicionamentos que nós temos hoje na América, repudiando o que está acontecendo na Venezuela, são de ex-presidente, tanto da Colômbia quanto o Pinheira, do Chile. E o nosso país trata isso como um assunto interno da Venezuela, como se fosse a maior normalidade do mundo. E é vergonhoso você ver prefeito sendo sequestrado dentro de gabinete, estudante sendo morto, a queima-roupa em manifestação, e o nosso país, a representante do nosso país, compactuando com isso tudo. Por causa de um projeto de poder, por causa de uma política externa ideológica, né? Mas vamos tentando mudar a situação aí. É o que você falou, é triste, realmente é triste, e o nosso papel de Juventude Democratas, de fato, é estar vigilante com relação à democracia no Brasil, mas também nos manifestar
com relação a repudiar, na verdade, essa situação triste de outros países. Leandro, a gente tem seu áudio agora? Tenta aí. Eu não consigo captar aqui o áudio do Leandro. Então, eu só consigo captar a imagem. Eu acho que nossos espectadores também. E por falar em nossos espectadores, eu já recebi aqui, tanto pelo Facebook quanto pelo aqui, inclusive, diversas mensagens de pessoas que estão assistindo ao vivo de todo o Brasil. Eu já recebi pessoas aqui da Bahia, do Ceará, do Rio de Janeiro. Temos aí espectadores assistindo ao vivo e também provavelmente teremos muitos espectadores assistindo posteriormente. Vamos lá. André, alguma coisa a acrescentar, suas considerações finais sobre o tema da Venezuela, para podermos passar para o Brasil? Queria reforçar o que foi dito por Jefferson, a situação curiosa, né? Porque o extremo do que a gente vê do bolivarianismo aqui na América Latina é justamente em Cuba. E recentemente a gente teve um episódio aqui muito lá no Brasil, foi a chegada da blogueira Ioane Sanches, que foi hostilizada, foi atacada, inclusive de esquerda aqui, nos aeroportos aos quais ela transitou no Brasil. E um fato curioso é que a Ioane Sanches é uma pessoa, um agente de informação. Ela é uma blogueira, ela divulga informações. Ela não teve a liberdade que ela desejava em Cuba para disseminar as informações a respeito do que ela própria pensa. Isso ela foi sistematicamente restringida, amigos. Ioane Sanches é uma pessoa que passou mais de 7 anos tentando a autorização do governo para sair da ilha. Você imagina você viver em uma nação em que você deve ter autorização do chefe de Estado para você sair dali. Ela passou anos saindo dali. Quando chega aqui no Brasil, é hostilizada por pessoas que desconhecem completamente a realidade daquela nação. Simplesmente reproduzem os fatos e as asneiras que ouvem durante todo o processo de doutrinação ideológica que passa nas escolas brasileiras. Isso é um completo absurdo. Voltando à Venezuela, onde é um pouco ainda menos extremo, mas que caminha gradativamente para chegar nesse nível de repressão e de Estado policial, nós tivemos Leopoldo Lopes, que é chefe líder do Partido Voluntar Popular, ao qual a nossa querida Ana Karina, que não pôde estar presente, faz parte, foi preso, gente. Foi preso, o cara, um congressista, foi preso por ser de oposição, sem nenhuma acusação, nem de trâmite jurídico envolvido. Simplesmente, as forças policiais venezuelanas foram atrás, caçaram, encontraram Leopoldo e e até hoje, há uma semana, o prefeito de Caracas, o senhor Antônio Ledesma, também de oposição, foi preso também, sem nenhuma acusação, sem nada. Ele simplesmente, o crime que Antônio Ledesma cometeu foi de ser oposição ao governo socialista de Antônio. Qual a palavra que o Estado brasileiro, direitos humanos, enfim, é só isso que eu queria pontuar, né? Revelar a indignação seletiva das pessoas de esquerda no nosso país, o que é uma coisa muito triste, muito, muito lamentável. Enfim, escancarar isso para as pessoas para que cada vez menos isso possa voltar a acontecer, né? E que um dia isso nunca ocorra na nossa amada pátria brasileira. Isso aí, boa noite, podemos prosseguir com a pauta aí. Muito, muito bem. Eu acho que você foi muito feliz quando você usou a expressão indignação seletiva. É exatamente isso que acontece. Quando há um regime autoritário, mas a ideologia é contrária, a esquerda critica. Mas quando há um regime autoritário e há uma afinidade ideológica, aí a indignação é seletiva. É isso mesmo. Eu acho que esse é o diagnóstico mais correto com relação à visão do governo brasileiro sobre o regime autoritário bolivariano em todos esses países da América Latina. Nicarágua, Venezuela, Equador e Bolívia. É uma indignação seletiva. Bom, vamos fazer uma última tentativa aqui, Leandro Pereira. Vamos ver se você superou seus problemas técnicos e conseguiu o áudio. Vamos lá. Boa noite a todos, aos internautas, aos demais colegas. Pois o que podemos falar sobre essa situação é interessante
né, a minha ida ao Chile, agora em janeiro, conversando com os colegas, realmente andam muito preocupados com a situação da Venezuela. E devo destacar que domingo agora, no dia 1º, o Santo Padre, o Papa Francisco, já chama a atenção principalmente na questão de que, pedindo intermédio, já que a Conferência Episcopal Venezuelana já vem tentando intermediar essas situações na Venezuela. Então é uma situação realmente muito complicada, e diga-se passagem que o Brasil, historicamente, ele já interviu uma vez, vamos lembrar, na época da própria Guerra do Paraguai, na questão de Solano Lopes, que era mais ou menos a mesma situação. Hoje nós temos, ao contrário, as declarações de um presidente maluco, impopular, que é o caso do Maduro, brasileira, no caso de uma possível queda da presidente Dilma. Então, eu acho que hoje nós estamos vendo realmente a constatação da omissão do governo brasileiro por ser o maior país do continente, da região. Então, essa ausência, essa omissão, por se tratar realmente o famoso coleguismo e o protecionismo. E muitos da América Latina esperam uma posição e a iniciativa do Brasil para se tentar chegar à pacificação, à solução desse conflito interno. E, infelizmente, em nome desse, como já foi destacado, esse coleguismo, não se vê. Muito bem, muito bem. Leandro Pereira, que está aí devidamente com a bandeira dos democratas, aí no seu background aí da imagem. Muito bem, tá certo. Defendendo o nosso partido, que eu acho que o único partido grande do país que critica de forma contínua, veemente, dura, a questão da falta de democracia na Venezuela. Bom, temos de volta aqui o nosso Felipe Silva. Felipe, completa aí seu raciocínio, agora que você está de volta, a conexão restabelecida. Bom, acho que a conexão do Felipe Silva continua aí com algum problema, não tivemos retorno. Então vamos encerrar aí o tópico da Venezuela para podermos entrar no tópico do Brasil. Jefferson, alguma consideração final sobre a questão da Venezuela? Como consideração final, eu gostaria de comentar algo que eu aprendi todas essas viagens que eu fiz, que lutar pela democracia na Venezuela, em Cuba, em toda a América Latina, é lutar pela democracia do nosso país. Porque quando a gente assegura que as instituições, que a democracia é plena nos países que estão no nosso entorno, a gente assegura também que a democracia será plena no nosso país. Há alguns anos atrás, ninguém pensava que Cuba iria fazer esquerdizar todo o nosso continente. Hoje a gente vê que grande parte dos países usam essa ideologia. E muito se deve às pessoas que foram a Cuba, aprenderam como passar a mensagem, como convencer as pessoas, e hoje estão aí. Como a gente vê notícia de professores que vão para a Venezuela aprender como passar, como é o regime Maduro, e voltam para o Brasil e continuam ensinando as crianças, continuam ensinando as faculdades, nas grandes faculdades públicas do nosso país, que são caixas de ressonância dos jovens, grandes pesquisadores, novos profissionais. O regime de esquerda é muito forte e a intolerância é muito forte. E sempre a questão a direita é autoritária, a direita é militar. E eu acho que todos os jovens aqui já sofreram algum tipo de hostilidade em suas faculdades, em seus colégios, por serem de direita. Como pode um regime que reclama tanto da autoridade ter uma atitude tão autoritária assim? Então essa é a consideração final que eu gostaria de deixar. Perfeito, é isso mesmo. Lembrando a todos que esse vídeo dessa conversa, um rápido debate sobre a questão da Venezuela, vai estar disponível para assistir
a qualquer momento no nosso canal do YouTube. Para aqueles que estão assistindo ao vivo, nós estamos encerrando aqui o debate sobre a Venezuela e vamos passar a pauta do Brasil. E, mais uma vez, explicar que, exatamente por uma questão política, a nossa líder estudantil, Ana Karina, do Partido Voluntar Popular, que estaria conosco aqui debatendo a questão da Venezuela e passando a situação da Venezuela vista por ela em loco, estaria passando para nós. Infelizmente, ela não pôde estar presente, exatamente porque amigos de partido dela foram presos hoje na Venezuela, apenas por estarem protestando contra o governo, e ela está, nesse momento, tentando realizar a soltura desses amigos, até porque eles têm medo, né, de que, se ficarem presos por muito tempo, os militantes políticos podem ser torturados ou até assassinados. Então, por questões políticas, por mais uma comprovação da repressão do governo Maduro, a nossa colega não pôde estar presente no nosso hangout. Enfim, encerramos aqui o tema da Venezuela e já temos aqui presente conosco os democratas que vão debater a questão do cenário político brasileiro. Uma boa noite a vocês e daqui a 10 segundos entramos com o nosso debate sobre o Brasil.